Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Estamos aqui voltando ao nosso trabalho sobre explicar para você, falar para você com muito prazer, com muito carinho, sobre acolhimento padronizado. Você que tem pessoas que outras profissionais tomam de conta, vovô, vovó, meu pai, minha mãe, você que é enfermeiro, você que trabalha na área de saúde, você que trabalha em casa de apoio, você que é acolhedor, eu queria lhe parabenizar, queria lhe convidar para a gente juntos trabalhar a compreensão e o entendimento sobre acolhimento padronizado. Antes desse assunto, eu queria lhe pedir para você continuar me ajudando. Antes, eu queria lhe agradecer carinhosamente por sua ajuda. Você tem me ajudado, o canal está um pouquinho mais conhecido, tem gente se inscrevendo, e tudo isso por sua ajuda. Muito obrigado por você me ajudar, muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela confiança que você tem em nós e no Instituto Antônio Bruno. Deus lhe abençoe por tudo isso, sua família seja abençoada, que nada, nunca falte na sua casa e que o câncer nunca bata na sua porta. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso libere um anjo para acampar na sua tenda, na sua casa, para que não deixe nada de errado entrar e fazer parte da sua família. Que sua família seja agraciada sempre com a bênção e com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria falar para você hoje sobre os dois tipos de acolhimento. Um acolhimento que nós chamamos de acolhimento remunerado e o acolhimento feito por instituições filantrópicas e por também voluntário. O acolhimento pago, aquele que é remunerado, que o acolhido tem que pagar, apesar de ser pago, não deixa de ser um acolhimento. Quando o paciente chega do interior para cá, ele chega sem saber onde vai ficar, sem saber, ainda mais aqueles que é a primeira vez na capital. Estou falando de São Luís, município do Maranhão, aqui em São Luís. Ele não sabe onde vai ficar. Quando chega aqui, acha tudo muito grande, hospital grande, a casa de apoio longe, tudo muito difícil, porque nunca veio na capital. Esse é o meu público. Então, quando esse paciente chega e encontra uma pensão, mesmo pagando que seja aquele valor de R$100 por dia, por pessoa, 100 para o acompanhante, 100 para o enfermo, ele fica feliz em saber que está ali guardadinho, está ali numa caminha, tem ali o seu jantar, a sua sopa, tem ali o seu café da manhã, conforme acertado com a pensão ou com quem lhe acolheu. Apesar de ser pago, em alguns casos caro, apesar de R$100, mas é caro, as pessoas ainda assim se sentem satisfeitas porque não estão na rua. No interior, vem para cá, doentinho, e ainda fica na rua. Para o paciente oncológico, eu costumo dizer, não sei se isso reflete totalmente a verdade. Totalmente não, mas em 90%, e pelo fato que nós trabalhamos aqui, é verdade, 90% é verdade. O melhor lugar para o paciente oncológico ficar durante sua enfermidade, longe de casa, do interior, aqui na capital, é numa casa de apoio bem organizadinha. Melhor do que em irmão de igreja, melhor do que até, de certa forma, de alguns familiares. Nós temos históricos aqui de muitas pessoas que eu acolho que estão vindo da casa de familiar. E geralmente a conversa, o motivo de ter saído de lá é o mesmo. Então, o acolhimento feito numa pensão, feito de uma forma remunerada, não deixa de ser um acolhimento e é tudo talvez que o paciente precisa. Eu não sei se você sabe, mas o paciente, quando vem para cá pela primeira vez se tratar do câncer, ele vem pensando em voltar amanhã. Ele pensa que vai fazer a consulta, fazer algum exame e já vai embora e acabou-se. Imagina. E às vezes fica aqui 1 mês, 2 meses, sem voltar em casa. E o tratamento, nossa estatística aqui, nós fazemos uma estatística, estatisticamente, ou uma nossa planilha, ou o nosso trabalho aqui, ele dá 3 anos, de 3 a 4 anos em média,
para o paciente curar do câncer. Então, o paciente, quando vem, ele não entende, mas é verdade, ele vai passar entre 3 a 4 anos indo e vindo do interior. Assim, não dá para ele pagar toda vez temporadas. Por exemplo, passa aqui 3 meses, 2 meses, a radioterapia, 60 ciclos, 20, 30, sem ir em casa, uma por dia não pode ir em casa. Aí complica um pouquinho para a parte do paciente que nós acolhemos, que são pacientes geralmente carentes, né? Mas aqueles que podem pagar, apesar de tudo, uma pensão só com café da manhã, uma noite, 2 noites, 3 noites, é um acolhimento. Existem muitas pensões aqui que fazem um acolhimento bom, apesar de ser pago, mas trata bem o paciente, não tira dele aquilo que não deve. Tem muitas pensões que fazem um bom trabalho, um bom acolhimento. Eu queria parabenizar a essas pensões que vê o acolhido, vê o paciente que está na sua pensão como pessoas que precisam, né? Só cobra porque infelizmente é o jeito. Parabéns para você. Existe um outro acolhimento que nós chamamos, que não é remunerado, aspas, são as casas de apoio de prefeituras. Precisa mudar um pouquinho, precisa melhorar um pouquinho. Eu recebo muita paciente aqui que veio de casa de apoio de prefeitura, que o que eles falam aqui, se 75% for verdade, você, prefeito, precisa mudar um pouquinho, precisa rever os conceitos sobre acolhimento. Não está bom. Na verdade, está muito ruim. Mesmo porque o paciente lá do interior, ele confia, ele acredita no prefeito, ele acredita na Secretaria de Saúde, ele tem aquela confiança que está bem acolhido, ele está na confiança que o prefeito está ajudando. Tem a história do TFD, que é muito bom, o paciente que precisa, ele tem esse pensamento na sua cabeça. O prefeito não. O prefeito, às vezes, nem sabe quantos e nem quais pacientes estão na sua casa de apoio. E lá estão, assim, não é de qualquer jeito, parecido de qualquer jeito. Então, o outro acolhimento é o acolhimento por instituição filantrópica bem organizada e às vezes, por voluntário bem organizado. Quero falar aqui da diferença de um acolhimento padronizado para um acolhimento de qualquer jeito. O acolhimento padronizado, além nosso aqui, há 14 anos, além de ter o custo zero para o acolhido, esse acolhimento dá a ele toda a seguridade possível que ele precisa. Aqui nós damos para ele tudo que ele precisa e, em alguns casos, até o que ele jamais pensava ter. E tem. Nossos pacientes, nossos acolhidos, eles não sentem falta de nada, só da família que deixou no interior. O netinho, o filho, o esposo, a esposa, a roça, as coisinhas que deixou lá. Só, de outras coisas, eles não sentem falta. Porque nós suprimos a necessidade deles com oração, 2 por dia, e com tudo de melhor que há em nosso coração. Tanto nossos diretores, nossos funcionários, nossos voluntários e até mesmo nossos visitantes, que recebem, quando chegam aqui, eles recebem a indicação, o conselho, de que os nossos pacientes são mais importantes do que nós, acolhedores. Essa parceria entre acolhido e acolhedor não pode ser de qualquer jeito. É necessário que eu, como acolhedor, eu sinta a necessidade de acolher, do mesmo tamanho a necessidade, do mesmo tamanho que o acolhido tem de ser acolhido. A necessidade que eu tenho de acolher é a mesma necessidade que o acolhido tem de ser acolhido na nossa instituição. Então, esse acolhimento padronizado aqui há 14 anos, eles nos deixa muito felizes. Nós somos felizes em ter a coragem e ter a certeza de que nós estamos falando aquilo que nós praticamos, e é por isso que eu convido
todos vocês que estão me ouvindo, os prefeitos, os coordenadores de casa de apoio de prefeituras, se quiser vir nos visitar, se quiser bater um papo conosco, se quiser conversar conosco sobre acolhimento, como deve melhorar, nós estamos aqui à disposição. Na verdade, eu queria passar nesse vídeo hoje para você a necessidade que o paciente tem de um acolhimento padronizado. Eu queria falar para você sobre a necessidade. E qual é essa necessidade? Não é da comida apenas. Não, está longe. Comida está muito longe de ser o ponto central da necessidade do paciente do interior carente que vem para cá. Porque o paciente lá do interior, ele se satisfaz com um prato de comida, qualquer que seja ela. Pode ser sardinha com arroz e feijão, pode ser um ovo frito com arroz e feijão, tudo satisfaz. Então, a comida, a alimentação não é o fator preponderante para um bom acolhimento. A dormida também não é, porque a dormida, quando ele vem, ele aceita dormir, está no chão, sabia? O paciente oncológico que é do interior vem para cá, para a capital, e precisa dormir aqui por mais de uma noite, ele aceita na casa de parente, ele aceita na igreja de algum amigo, ele aceita na casa de amigos, ele aceita na casa de apoio, ele aceita dormir no chão. Ele aceita. Ele não quer ficar na rua. Então, também a dormida não é o fator preponderante de um bom acolhimento. Não é. Eu queria falar para você que tudo que o paciente precisa para que ele se sinta bem acolhido não é comida, não é dormida apenas. Mas, sobretudo, a parceria. Ele quer uma parceria. Ele precisa saber que em qualquer momento ele está ali assistido. Ele está ali assistido. O paciente, apesar de ser um vitorioso, o oncológico, apesar de ser uma pessoa que, apesar de estar com câncer, mas é um lutador, um guerreiro, e tem sempre muita força para lutar, apesar de muita força para lutar, determinação, vontade de vencer, de cada 10 pacientes nossos, eu digo assim, 8 quando chegam aqui, eles chegam a partidozinho, mas daqui a pouco todos os 8 eles estão na luta, pronto para lutar, são lutadores. Apesar de terem força, apesar de ter vontade de vencer o câncer, apesar disso, eles são necessitados, eles precisam de uma parceria, e essa parceria é com o acolhedor. Não é com a família lá no interior, que está longe a família. Não é com o parente que está aqui em São Luís, que não vem visitar. Em muitos casos, aqui no nosso projeto, pessoas têm parentes aqui em São Luís, vêm visitar, às vezes, uma vez por mês. Então, não é essa parceria. Se o parente não é uma boa parceria, se o parente lá do interior está longe, não é uma boa parceria, se o irmão da igreja também não é uma boa parceria, se o governo não é uma boa parceria, e ele não conhece ninguém, quem é o melhor parceiro do paciente? É o acolhedor. É um acolhedor. Nós, acolhedores, devemos quase que obrigatoriamente nos tornarmos parceiros legítimos dos nossos acolhidos. É claro. Senão eles não se sentem protegidos. E o paciente, quando ele se sente protegido, eu estou falando de paciente oncológico, os nossos, quando eles se sentem protegidos, eles têm mais força, eles têm mais vontade de ir para o hospital. A proteção que o paciente precisa não é nem de dinheiro, não. Não é o amor. É a parceria da igualdade. Você que é acolhedor, meu irmão querido, minha irmã querida, acolhedores, se você não se sentir igual ao seu acolhido, você não pode ser parceiro dele. Você não pode ter um bom acolhimento. Se você se sentir importante para ele, você não pode ser parceiro dele. Não pode. Não tem como. Você é um parceiro que ele respeita? Você é um parceiro que ele teme? Você é um parceiro que ele não tem acesso a você? Por exemplo, o nosso paciente aqui, 3.000 pacientes. Nós estamos hoje com 3.000 acolhidos. Dos 3.000 acolhidos, nenhum conhece o dono, o diretor do Hospital do Câncer. Nenhum conhece, nem viu, nunca nem viu. Precisa ver? Não precisa ver.
Tem que ver? Não, não tem que ver. Mas estou dizendo a diferença. E aqui na casa de apoio do Instituto Tonho Bruno, ele almoça com o presidente, ele reza com o presidente, ele chora com o presidente, e quando ele vai embora, ele vai na sala do presidente se despedir, ele conversa muito com o presidente, ele brinca com o presidente, ele faz tudo com o presidente do Instituto Tonho Bruno. Esse que é a parceria. Quando o paciente vai embora, passar um tempo em casa para depois retornar, o presidente sempre pergunta o que você quer levar, o que está faltando, o que você precisa. E quando ele precisa de alguma coisa, 100% das vezes que os nossos pacientes precisam de alguma coisa, se o Instituto tiver, eles têm, é disponibilizado. Essa disponibilidade mais importante e crucial na hora D, sabe o que é, meu querido? É o sangue. Quando vai fazer uma cirurgia, e nós temos um banco de sangue na Hemomar, e a Hemomar nos ajuda de uma forma extraordinária. Parabéns à Hemomar, muito obrigado pela Hemomar, muito obrigado pelos funcionários da Hemomar, que são gigantes, que nos ajudam bastante, pessoas leves, pessoas que são muito generosos. Toda vez que nossos pacientes vão fazer uma cirurgia, nunca nós ficamos sem a devida atenção da Hemomar, a quem eu queria dar um beijo no coração. Diretores, funcionários, enfermeiros da Hemomar, Deus lhe abençoe. Você é gigante no tratamento, você é gigante no ajudar, no doar, na caridade. Muito obrigado. Nós, como nosso banco de sangue, a gente não recolhe a quantidade que a gente precisa. Às vezes a gente precisa mais do que a gente recolhe, né? Mas a Hemomar está sempre nos dando aquela forçazinha que a gente precisa para continuar com os nossos pacientes sem sofrer nada. Se os nossos pacientes são só do interior, só com câncer e só carente, e a maioria deles não conhece São Luís, e eles vão fazer uma cirurgia, estão aqui conosco, vão fazer uma cirurgia e precisam de 2, 3, 4 bolsas de sangue, eu queria lhe perguntar, eles vão recorrer a quem? Se eles não conhecem ninguém, se eles não têm ninguém por eles, aí nessa hora entra a parceria santa, entra a parceria do Instituto Tonho Bruno com o seu acolhido, é o acolhedor e o acolhido numa harmonia perfeita, porque entre o acolhedor, Instituto Tonho Bruno, e seus acolhidos, existe uma harmonia perfeita que nós chamamos Jesus Cristo, que nos une em uma mesma pessoa, o mesmo sentimento. Aí é que o paciente precisa. Então você que é paciente oncológico, não descuide de você, e não esqueça de se ligar a Deus, de buscar Deus. Leia Eclesiástico 38, todinho. Você que é paciente oncológico, leia Eclesiástico 38, todinho. Você vai encontrar lá o escritor do Eclesiástico dizer: meu filho, se adoeceres, não descuida de ti. Busca primeiro o Senhor e depois dá lugar ao médico. Então aqui nós passamos essa realidade para os nossos pacientes, e os nossos pacientes são todos vencedores. Todos os pacientes oncológicos que eu conheço e que já passaram por nós, e hoje 3.700, nós temos por eles um carinho assim muito grande, porque eles são pessoas que nos ensinam. O paciente, eles nos ensinam muito, muito mesmo. São pessoas agradecidas, são pessoas que estão sempre dispostas a chorar conosco, são pessoas que nos amam de verdade. Você quer abraçar Jesus? Você quer ter um amor verdadeiro, um abraço verdadeiro, uma fala de quem verdadeiramente ele quer ver? Vem cá, visite nossa instituição, fale com os nossos pacientes, você vai ver o que significa um amor verdadeiro. Um amor na hora da luta, na hora do engajamento, na hora do abraçar-se. É como se fosse o último soldado. Sabe aquele filme do último soldado? É desse jeito, na luta ali, todo dia lutando, e quando termina, o paciente é um vencedor.
A você que é paciente oncológico, está lutando por isso, está lutando pela vida, lutando pela cura, Deus te abençoe. Vai dar tudo certo, viu? Deus contigo. Vai dar tudo certo. Por isso que eu digo sempre, junte-se a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe guarde hoje, amanhã e sempre.